Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a síndrome do intestino irritável. Muitas pessoas têm me pedido aqui nos comentários para falar um pouquinho mais dela, o que pode causar esses episódios mais exacerbados e quais são os alimentos que a gente deve evitar consumir e preferencialmente consumir. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Dá um pulo também lá no Instagram, me segue por lá que eu tenho outros vídeos, dicas e novidades para você. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas falam para mim, Patrícia, fala mais dessa síndrome do intestino irritável, eu sofro muito com isso. Fala sobre a FODMAPs, essa dieta nova que está rolando aí, vou falar um pouquinho sobre ela aqui agora. Mas eu quero te lembrar que a síndrome do intestino irritável realmente é muito prevalente, talvez você até tenha e não saiba. Então lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo, você pode pegar alguns dados aqui, e se você tiver qualquer dúvida, vai no seu médico e ver se ele fecha um diagnóstico para você tratar isso melhor. Um dos primeiros grandes sintomas da síndrome do intestino irritável é justamente a dor e a cólica. As pessoas que têm síndrome do intestino irritável normalmente têm muitos episódios de cólica e dor quando estão em uma situação de estresse, quando estão nervosos, ansiosos, na região abdominal, e normalmente esses episódios de dor melhoram após a evacuação. Então esse é o primeiro ponto para você prestar atenção. Segundo sinal que para algumas pessoas pode acontecer, uma das 3 formas de síndrome do intestino irritável é a diarreia. Normalmente ela vem com dor, com cólica e com a diarreia, né, esse pacote completo. E eles verificaram que normalmente 1/3 das pessoas são acometidas por esse tipo de síndrome do intestino irritável. E eles verificaram também que normalmente elas têm o dobro de evacuações que uma pessoa regular costuma ter durante a semana. Tem pessoas que chegam a ter 12 evacuações por semana. E mais uma vez, normalmente depois do episódio de diarreia, a pessoa sente um pouco de melhora na dor e dos sintomas. Um outro detalhe interessante é que para muitas pessoas que têm esse tipo de síndrome do intestino irritável, as fezes, por serem diarreicas, são mais aquosas, são mais fluidas e podem ter muco. Então é muito importante prestar atenção no conteúdo das fezes e verificar se você vê algum tipo de problema diferente para você falar com seu médico. Outro tipo de síndrome do intestino irritável é justamente a síndrome do intestino irritável com constipação. Parece estranho falar isso, né? Mas quase 50% das pessoas que têm essa síndrome do intestino irritável têm constipação. Isso acontece porque muitas vezes a comunicação entre o cérebro, né, que dá os sinais nervosos para o intestino, fica um pouco defeituosa e a pessoa fica muito travada, muito trancada e não tem muito aqueles sinais, aqueles reflexos para evacuar, para peristalse intestinal. E quanto mais tempo as fezes ficam paradas ali, pior fica sendo para evacuar, porque elas vão reabsorvendo a água dela ali no cólon, vão ficando mais endurecidas, mais difíceis de você evacuar. Isso pode ser muito doloroso. Eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre constipação, sobre intestino saudável. Vou deixar aqui embaixo para te ajudar. E tem algumas receitas bem legais de laxantes naturais, 100% natural, tá, gente? Sobre chás bons para você consumir. Não consuma chá de sene, que ele pode ser muito ruim para o seu intestino, pode piorar ainda mais, agredir ainda mais o seu intestino. Eu tenho um vídeo falando sobre ele também. Vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para você. Se você não sabe, né, por acaso, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todos esses links que eu separei com muito carinho para você. E aí vem o terceiro tipo de síndrome do intestino irritável, que justamente é com diarreia e constipação, em que as pessoas alternam episódios. Às vezes passam dias constipados, tem episódios de diarreia, 2, 3 diarreias, passam mais dias constipados, isso vai alternando, o que socialmente, psicologicamente é muito ruim, porque você nunca tá bem, né? Você nunca tá 100% funcionando, sempre tá com algum desses episódios aí alternando. As pessoas que têm síndrome do intestino irritável também falam muito de inchaço abdominal e muitos gases. As pessoas produzem muitos gases e justamente por ter uma flora bacteriana às vezes prejudicada, pela frequência entre constipação e diarreia, tudo isso prejudica muito essa questão, enfim, né, do bom funcionamento intestinal. Eu tenho um vídeo aqui bem legal falando mais sobre gases, bons alimentos, vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Um outro detalhe interessante é que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável costumam ter muito cansaço e uma fadiga crônica.
são pessoas que têm muita dificuldade de fazer as atividades do dia a dia, atividades físicas, e às vezes até o próprio rendimento no trabalho diminui. Um outro sintoma muito clássico de quem tem síndrome do intestino irritável é ter algum tipo de ansiedade, estresse ou até mesmo depressão para algumas pessoas. A gente sabe que a síndrome do intestino irritável está muito relacionada a questões emocionais e normalmente é exacerbada quando as pessoas passam por alguns problemas emocionais mais complicados e mais graves. Então é muito importante, se você tiver condição, que você também vá numa consulta com seu psicólogo ou com seu psiquiatra para tentar te ajudar, junto com seu médico, seu nutricionista, a controlar a síndrome do intestino irritável, porque realmente precisa de um trabalho multiprofissional para você ter mais sucesso no tratamento. Um outro sintoma clássico, né, que na verdade a gente não sabe o que vem primeiro, o ovo ou a galinha aí, mas é a questão da intolerância alimentar. Muitas pessoas que têm síndrome do intestino irritável têm algum tipo de intolerância alimentar. Algumas têm intolerância a glúten, outras têm intolerância à lactose, outras têm outros tipos de intolerância e acabam fazendo aquela dieta que está muito comum hoje em dia para quem tem síndrome do intestino irritável, que é uma dieta restritiva que chama FODMAPs, na verdade. É uma sigla para inglês para alguns tipos de carboidratos que são muito fermentáveis no nosso organismo. Essas siglas, que são um comecinho de cada F, O, D, M, A, são relacionadas a algum tipo diferente de carboidrato que é muito fermentável. E quando eles fermentam muito no intestino, eles acabam dando esses sinais de gases, de extensão, dor abdominal, evacuação ou constipação, dependendo da sensibilidade de cada pessoa. Então, normalmente, as pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável fazem por um tempo essa dieta FODMAPs, que é uma dieta de restrição, não é uma dieta para você fazer a vida toda, não. E depois vão reintroduzindo alguns alimentos para verificar se elas tinham tolerância ou intolerância àquele alimento. Então vai ter que ter um certo acompanhamento do seu nutricionista e você vai ter que fazer um caderninho e anotar. Agora eu estou liberado, estou com a dieta completamente restrita. Essa semana eu vou acrescentar o alimento X, vou ver se eu vou ter algum problema. Não tive? Ok. Na semana seguinte o alimento Y. E não consegui. Então, vou voltar, tiro e na outra semana eu acrescento outro. Vai ser uma dieta de reintrodução para você ver quais alimentos você consegue ou não tolerar. Vou falar mais para você um pouquinho da FODMAPs e quais são normalmente os alimentos que a gente usa como base. Então, quais são os alimentos que você deve evitar consumir o mínimo possível? Isso vai ficar entre você e o seu nutricionista, mas normalmente nessa dieta de restrição, a gente elimina a lactose, porque a lactose normalmente fermenta muito para as pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Não só o leite, mas tudo que é feito com leite, né? Então, pudim, bolo, torta, iogurte, tudo isso a gente tem que retirar no primeiro momento. Eu quero te falar que aqui no canal eu tenho uma playlist com leites vegetais que você pode fazer em casa, ou seja, 100% sem lactose. E eu tenho uma playlist também sem leite, sem lactose, sem glúten, receitinhas sem glúten, sem lactose, que você vai gostar, então vou deixar elas aqui embaixo na descrição para você. A frutose também é um problema para quem está nesses episódios de crise, está querendo fazer esse tipo de dieta de restrição. Então, obviamente, mel, xarope de frutose vão ser retirados da alimentação, xarope de agave e alguns tipos de fruta. Os tipos de fruta podem variar, mas normalmente a gente dá uma retirada no começo em maçã, pera, manga, melancia, existem outras frutas que você pode acrescentar, depois eu vou falar para você. Claro que tem vegetais também que fermentam muito, que a gente sabe, né? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, cebola, para algumas pessoas é muito fermentativo, então a gente retira também durante esse período de restrição maior alimentar. Para algumas pessoas também é importante reduzir alguns tipos de grão, como o centeio, os alimentos que são ricos em glúten, né? Então, centeio, cevada. É interessante reduzir também o trigo, obviamente, que é a maior fonte de glúten, eu acho que é da alimentação ocidental. E para algumas pessoas a gente retira também aquelas fibras que são adicionadas em alguns alimentos, a inulina, porque ela pode fermentar. Apesar dela ser saudável, enfim, né, é um prebiótico, mas ela pode fermentar para essas pessoas que têm síndrome do intestino irritável e pode piorar. Então, é interessante que a gente faça essa restrição desses alimentos também. Ainda nas restrições, é uma dieta muito restrita mesmo. Grão de bico, feijão, feijão fradinho, qualquer tipo de feijão,
ervilha, lentilha, todos esses carboidratos que fermentam vão ser retirados, então nesse momento não se deve consumir. Ainda tem outros alimentos que são restritos, alimentos ricos em polióis, como por exemplo, damasco, maçã, amora, cereja, nectarina, pêssego, ameixa, e entre outros legumes e verduras e tudo mais. Eu vou deixar aqui embaixo para você uma lista desses alimentos que são permitidos e os que são mais indicados, segundo Harvard, que você pode seguir para você saber a título de curiosidade. Só se lembra que essa dieta é uma dieta transitória, não é uma dieta definitiva, não é uma dieta para a vida inteira, não é para ser, é uma dieta para você depois ir fazendo a reintrodução dos alimentos aos pouquinhos, tá bom? Para que você consiga ver particularmente com seu nutricionista o que funciona no seu caso. Vamos falar então do que normalmente é liberado para ser consumido. Então, com relação ao que você pode consumir, como eu já falei, qualquer tipo de leite sem lactose, né? Leite de mentirinho, ou até mesmo um leite de vaca sem lactose pode entrar. E os seus subprodutos entram aí nessa dieta muito bem. As frutas com baixo teor de frutose são as mais indicadas. Então, limão, maracujá, morango, as frutas vermelhas são boas opções para você acrescentar no seu dia a dia. Com relação aos vegetais que você pode acrescentar brotos de feijão e de bambu, nabo, cenoura, cebolinha, pepino, berinjela, gengibre, alface, azeitona, batata, cebolinha, então tudo isso dá para você dar uma incrementada aí na sua alimentação. As proteínas de uma maneira geral entram bem, então carne de frango, de boi, de porco, peixes de uma maneira geral e até mesmo o tofu são bem aceitos. Os ovos também entram na dieta e normalmente também as oleaginosas, as castanhas de uma maneira geral tem um certo limite de quantidade por dia, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, não é à vontade. Mas normalmente as nozes e as oleaginosas estão liberadas também. O farelo de arroz, a aveia sem glúten, porque a aveia é sem glúten, né, naturalmente. O problema é que muitas vezes ela é contaminada, mas a aveia sem glúten, vendo lá no rótulo que ela não foi contaminada, a farinha de arroz, massas sem glúten, quinoa, arroz de uma maneira geral, tanto branco quanto integral mais saudável, são liberados também nessa alimentação. Cuidado também com o álcool, cafeína e o açúcar, obviamente, porque o açúcar vai fermentar, porque esses três costumam ser grandes gatilhos, então fica ligado para você, se para você eles também são. Outras dicas interessantes são você tentar acrescentar algum tipo de probiótico na sua alimentação para colonizar o seu intestino com bactérias benéficas. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre os melhores probióticos e tem uma playlist inteira falando sobre kefir, eu vou deixar aqui embaixo para você. E tentar reduzir a ansiedade e o estresse vai ajudar muito. Então dá uma olhada naquela playlist de ansiedade que eu já falei pra você que eu tenho aqui no canal, que vai ficar aqui embaixo na descrição também. Me conta aqui embaixo, então, se você tem ou conhece alguém que tem a síndrome do intestino irritável. Vou adorar ver o seu comentário, dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!